Há julgamentos que carregamos em silêncio a vida inteira, até que um único momento revela quem realmente somos. Meu nome é Daniela Almeida, tenho 28 anos, e durante toda a minha existência ouvi meu tio Reinaldo repetir a mesma frase venenosa. Meu filho sempre foi melhor que essa menina. O que ele não imaginava era que uma simples ligação no Viva Voz, durante um churrasco de família, iria explodir essa mentira na cara dele e de todos que sempre me subestimaram. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era um sábado ensolarado de novembro, por volta das 2 horas da tarde, quando estacionei meu Civic preto na frente da chácara do meu tio Reinaldo, em Vinhedo, interior de São Paulo. O churrasco de família era uma tradição mensal que eu raramente conseguia comparecer por causa do trabalho. Mas naquele final de semana eu tinha conseguido folgar. O portão estava aberto, e eu já podia ouvir o samba tocando alto, misturado com gargalhadas e o cheiro inconfundível de picanha na brasa. Desci do carro usando um vestido floral simples e sandálias rasteiras. Nada chamativo, nada que atraísse atenção. Aprendi desde cedo que quanto menos eu me destacasse nessas reuniões de família, menos comparações maldosas eu teria que ouvir. Minha bolsa de trabalho ficou escondida no porta-malas, junto com minha pasta de documentos. Ninguém precisava saber o que havia ali dentro. Ao atravessar o jardim em direção ao quintal, já encontrei meu primo Rodrigo sentado em uma cadeira de praia debaixo de uma mangueira, cerveja na mão, barriga proeminente estufada por baixo de uma camisa polo azul marinho. Ele tinha 33 anos, 5 a mais que eu, e aquele ar de superioridade que algumas pessoas carregam como se fosse uma medalha de honra. Seu cabelo estava começando a ficar ralo no topo da cabeça, e ele usava óculos escuros caros demais para quem morava com os pais e dirigia o carro do pai. "Olha quem apareceu", ele disse, levantando a cerveja em minha direção com um sorriso desdenhoso. "A prima advogada. Ou é advogada mesmo? Nunca sei direito o que você faz, Dani. Trabalha em escritório? Ou é daquelas que fica correndo atrás de processo no fórum?" Respirei fundo, forçando um sorriso educado. "Trabalho com questões jurídicas, Rodrigo. E você? Como vão as coisas na empresa do seu pai?" Ele deu de ombros. "Bem, né? Coordeno o setor comercial agora. 15 funcionários sob minha supervisão. Salário de 12 mil por mês, sem contar os bônus. Não é qualquer um que consegue isso aos 33 anos. 12 mil. Eu ganhava isso em uma semana de plantão judicial, mas não disse nada. Apenas acenei e continuei andando em direção ao quintal, onde meu tio Reinaldo comandava a churrasqueira como se fosse um general no campo de batalha. Ele era um homem de 56 anos, alto, forte, com cabelos grisalhos cortados bem curtos e uma voz grave que dominava qualquer ambiente. Usava um avental com a frase "Rei do Churrasco" estampada e segurava um garfo de trinchar que parecia uma arma. "Daniela!" ele gritou ao me ver, mas não saiu de perto da churrasqueira. "Que surpresa você ter vindo! Achei que você estava muito ocupada com esses seus trabalhinhos de escritório." "Consegui folgar hoje, tio Reinaldo", respondi, aproximando-me para cumprimentá-lo. Ele me deu um abraço rápido, daqueles que são mais protocolo do que afeto, e voltou imediatamente a virar as carnes na grelha. "Seu primo está ali", ele disse, gesticulando vagamente em direção à piscina. "Rodrigo acabou de fechar um contrato grande para a empresa. 300 mil reais em vendas. Esse menino tem talento, viu? Sempre soube que ele ia longe. Desde pequenininho já mostrava que tinha cabeça para negócios." Mordi a língua. Literalmente senti o gosto de sangue na boca de tanta força que fiz para não responder. Era sempre assim. Toda reunião de família, toda conversa, todo comentário casual, tudo girava em torno das conquistas maravilhosas do Rodrigo. E eu? Eu era a prima que trabalhava com coisas jurídicas, que morava sozinha em um apartamento alugado em Campinas, que dirigia um carro popular e que nunca tinha nada de interessante para contar. Minha tia Sônia apareceu da cozinha carregando uma travessa de farofa. Ela era uma mulher baixinha,
rechonchuda, de cabelos tingidos de loiro e unhas feitas com pedrarias brilhantes. Sempre foi gentil comigo, mas tinha aquele jeito de mãe coruja que transformava qualquer coisa que o filho fazia em um feito heróico. "Dani, querida!" ela exclamou, equilibrando a travessa em uma mão para me abraçar com a outra. "Como você está magra? Está se alimentando direito? Morando sozinha é assim mesmo, né? Não tem ninguém para cuidar. Rodrigo tem sorte de ainda morar comigo. Eu faço comida caseira todo dia." Rodrigo tinha 33 anos e morava com os pais. Eu tinha 28 e sustentava minha própria casa há 6 anos. Mas claro, na visão da família, eu era a coitada que morava sozinha, sem ninguém para cuidar de mim. "Estou bem, tia Sônia", respondi, aceitando um prato de comida que ela praticamente enfiou em minhas mãos. "Trabalho muito, mas me alimento bem. Trabalho, trabalho, trabalho." Meu tio Reinaldo resmungou da churrasqueira. "Isso é tudo que essa geração pensa. Olha o Rodrigo, ele trabalha, mas sabe curtir a vida também. Tem equilíbrio. Não adianta nada você trabalhar feito uma louca e não ter tempo para construir uma família, arrumar um namorado." Apertei o garfo com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ali estava, a cutucada sobre minha vida pessoal. Como um relógio suíço, meu tio sempre encontrava um jeito de me lembrar que aos 28 anos eu estava solteira, sem filhos, sem perspectiva de casamento. "Cada um tem seu tempo, tio", falei, mantendo a voz controlada. "Tempo?" Ele soltou uma risada alta. "Rodrigo já está de namoro firme com a Patrícia há 2 anos. Linda moça, família boa, trabalha como gerente em banco. Casamento deve sair no ano que vem. E você? Ainda saindo com esses caras sem futuro?" Não havia caras sem futuro. Não havia caras nenhuns. Minha última relação tinha terminado há 8 meses porque o homem não conseguia lidar com o fato de que eu ganhava mais que ele e trabalhava em finais de semana. Mas isso não era assunto para compartilhar com uma família que já me via como fracassada. "Não estou namorando no momento", respondi simplesmente, sentando-me em uma cadeira de plástico longe do centro das atenções. Meu tio serviu a primeira rodada de carnes e todos se aproximaram da mesa como urubus em carniça. Rodrigo sentou-se ao lado do pai, ocupando o lugar de honra, e começou a contar com detalhes pomposos sobre o tal contrato que havia fechado. Ouvi em silêncio enquanto comia, permitindo que as palavras passassem por mim como água. Foi então que meu celular começou a tocar. O nome que apareceu na tela fez meu estômago dar um nó. Desembargador Paulo Mendonça. Era meu chefe direto na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, e ele nunca ligava em finais de semana a menos que fosse algo extremamente urgente. Levantei-me da cadeira e comecei a me afastar em direção ao jardim para atender com privacidade. Mas meu tio Reinaldo gritou atrás de mim. "Daniela, deixa esse telefone quieto, moça. É final de semana. Trabalho pode esperar." Ignorei o comentário e estava prestes a deslizar o dedo para atender quando, sem querer, meu cotovelo bateu no botão do viva-voz. A voz grave e autoritária do desembargador ecoou pelo quintal inteiro, clara como um sino em uma igreja vazia. "Doutora Daniela Almeida? Desembargador Paulo Mendonça. Desculpe incomodá-la no sábado, mas precisamos que a senhora compareça segunda-feira de manhã no Tribunal de Justiça de São Paulo. O governador solicitou sua presença na reunião sobre a ação direta de inconstitucionalidade que está sob sua responsabilidade." O silêncio que se instalou no quintal foi tão profundo que eu podia ouvir o crepitar da churrasqueira. Todas as conversas cessaram simultaneamente. Garfos pararam no ar. Cervejas ficaram suspensas a meio caminho das bocas. Até o samba pareceu baixar de volume. Tentei rapidamente desligar o viva-voz, mas o desembargador continuou falando, alheio ao caos que estava causando na minha reunião de família. "A imprensa está cobrindo o caso, e o governador quer garantir que nossa defesa esteja impecável. Sei que é muita pressão para uma procuradora tão jovem, mas sua tese sobre separação de poderes foi brilhante. O Estado está confiando na senhora para ganharmos essa ação." Consegui finalmente apertar o botão e tirar o viva-voz, levando o telefone ao ouvido com a mão trêmula. "Sim, senhor. Estarei lá segunda-feira às 8 horas da manhã. Obrigada pela confiança."
Desliguei e virei lentamente para encarar minha família. 20 pares de olhos me encaravam com expressões que variavam entre choque absoluto, confusão e, no caso do meu tio Reinaldo, algo próximo de um ataque cardíaco. Seu rosto estava vermelho como a carne que ele acabara de tirar da churrasqueira, e a veia na sua testa pulsava de forma visível. Doutora? Minha tia Sônia sussurrou, como se estivesse testando a palavra pela primeira vez na vida. Procuradora? Daniela? O que está acontecendo? Respirei fundo, sentindo um turbilhão de emoções. Parte de mim queria correr, pegar minhas coisas e sair dali. Outra parte, a parte que havia sido humilhada e diminuída por anos, queria ficar e assistir a cena se desenrolar. Escolhi ficar. Sou procuradora do estado de São Paulo. Falei. Minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Passei no concurso há 4 anos quando tinha 24 anos. Fui a segunda colocada geral em um concurso com mais de 15 mil candidatos. Meu tio Reinaldo abriu e fechou a boca várias vezes, parecendo um peixe fora d'água. Rodrigo tinha ficado pálido, a cerveja esquecida na mão. Um fio de líquido escorrendo pela lateral da lata e pingando no chão sem que ele percebesse. Procuradora do Estado? Meu tio finalmente conseguiu falar, sua voz saindo rouca. Aquelas que aparecem na televisão defendendo o governo? Exatamente. Represento o Estado de São Paulo em ações judiciais. Dou pareceres jurídicos para secretarias. Defendo os interesses públicos. Atualmente estou responsável por uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O silêncio voltou a reinar. Minha prima Luciana, filha do meu tio Roberto, que estava sentada no canto, foi a primeira a reagir. Daniela, mas por que você nunca contou isso? A gente sempre achou que você trabalhava como advogada em escritório pequenininho. Por que ninguém nunca perguntou? Respondi. E a verdade daquelas palavras pesou no ar como chumbo. Toda vez que eu vinha aqui, toda a conversa era sobre as conquistas do Rodrigo. Quando alguém me perguntava sobre trabalho, era de forma superficial, apenas por educação, antes de voltar a falar sobre o quanto o Rodrigo estava indo bem. Meu tio Reinaldo deixou o garfo de churrasco cair na grelha com um barulho metálico. Mas você nunca disse nada. Nunca corrigiu a gente. Tentei, falei. E pude sentir anos de frustração subindo pela minha garganta. Lembram da formatura da faculdade? Eu me formei em Direito na Universidade Estadual de Campinas com louvor acadêmico. Fui oradora da turma. Vocês não foram. Disseram que era longe, que tinha jogo do Corinthians naquele dia, que o Rodrigo tinha uma apresentação importante no trabalho. Vi minha tia Sônia levar a mão à boca, os olhos arregalados com a lembrança. Continuei, as palavras jorrando como um rio que finalmente rompeu a represa. Lembram quando eu tentei contar que havia passado no concurso? Foi neste mesmo quintal, há 4 anos. Eu estava tão feliz, tão orgulhosa. Mas quando comecei a falar, tio Reinaldo me interrompeu para contar que o Rodrigo tinha sido promovido a supervisor. Todo mundo parou para ouvir. Minha conquista virou nota de rodapé. Eu não me lembro disso, meu tio murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Claro que não se lembra, porque para o senhor eu sempre fui invisível. A sobrinha sem graça, sem ambição, sem futuro. A menina que era menos que seu filho perfeito. Rodrigo finalmente encontrou sua voz, e ela saiu defensiva. Pai nunca disse isso. Virei-me para ele, permitindo que toda a minha raiva contida transparecesse no olhar. Não? Então vamos relembrar algumas frases. Natal de 2021. Meu filho sempre foi melhor que essa menina. Desde pequeno já mostrava que tinha ambição. Aniversário da vovó. Helena em 2022. Essa menina não tem futuro. Vai ficar pulando de emprego em emprego a vida toda, não como meu Rodrigo, que já está firme na empresa. Churrasco de Páscoa deste ano. O Rodrigo vale por 10 Danielas. Ele tem cabeça, tem visão de negócio. Cada frase que eu recitava fazia meu tio encolher um pouco mais. Eu tinha guardado cada uma delas, gravadas na memória como cicatrizes que nunca sararam completamente. E sabe o que é mais engraçado? Continuei, uma risada amarga escapando.
Enquanto vocês estavam me comparando desfavoravelmente com o Rodrigo, eu estava estudando 16 horas por dia para passar em um dos concursos mais difíceis do país. Enquanto vocês riam das minhas roupas simples e do meu carro popular, eu estava economizando cada centavo para pagar cursinhos preparatórios. Enquanto vocês falavam que eu era fracassada, eu estava construindo uma carreira que a maioria das pessoas só sonha em ter. Minha tia Sônia tinha lágrimas nos olhos agora. Dani, a gente não sabia. Não sabiam porque não quiseram saber. A diferença é essa. Meu tio Reinaldo finalmente se aproximou, deixando a churrasqueira abandonada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos 5 minutos. A arrogância que sempre carregou no porte havia evaporado, deixando apenas um homem confuso e visivelmente abalado. Quanto você ganha? Ele perguntou, e pela primeira vez não havia desprezo na voz, apenas curiosidade genuína misturada com algo que parecia medo da resposta. Hesitei por um momento. Dinheiro sempre foi um assunto delicado na família, usado como régua para medir valor e sucesso. Mas decidi que depois de tudo que havia sido dito, não havia mais razão para esconder. Meu salário base é de R$ 28.000 por mês. Com gratificações e plantões judiciais, chego a 40 mil em meses normais. Em meses de acúmulo de processos importantes, já cheguei a 55 mil. O impacto foi como uma bomba detonando em câmera lenta. Vi meu tio cambalear ligeiramente, tendo que se apoiar na mesa de plástico para não perder o equilíbrio. Rodrigo deixou a cerveja cair, o líquido espalhando-se pelo chão de cimento do quintal sem que ninguém se movesse para limpar. 55 mil. Meu tio repetiu, a voz saindo como um sussurro incrédulo. Por mês? Em alguns meses, sim. Depende da demanda de trabalho. O Estado paga bem porque a responsabilidade é enorme. Uma decisão minha pode impactar milhões de pessoas, bilhões em recursos públicos. Rodrigo finalmente reagiu, e sua voz saiu carregada de uma defensiva que beirava o desespero. Mas eu coordeno 15 funcionários. Eu fecho contratos importantes. Você trabalha na empresa do seu pai. Eu o cortei. Minha voz firme, mas não cruel. Não há nada de errado com isso, Rodrigo. Você tem um bom emprego, uma vida confortável, mas não finja que chegou lá pelos mesmos caminhos que eu. Você foi contratado pelo seu pai assim que se formou. Nunca fez concurso, nunca competiu com milhares de pessoas, nunca passou noites em claro estudando sem garantia nenhuma de que ia dar certo. Isso não é justo, ele protestou, mas sua voz não tinha força. Não? Então me diga, quantas vezes você foi chamado de incompetente nesta família? Quantas vezes ouviu que não ia dar em nada? Quantas vezes suas conquistas foram diminuídas ou ignoradas? Ele não respondeu porque sabia a resposta. 0. Nunca. Rodrigo sempre foi o príncipe coroado, o filho prodígio, o exemplo a ser seguido, mesmo quando suas conquistas eram medianas e entregues de bandeja. Minha tia Sônia se aproximou, as mãos nervosas brincando com o avental que usava. Dani, filha, a gente errou. A gente errou muito. Mas você nunca falou nada, nunca reclamou. Eu não deveria ter que reclamar, tia Sônia. Respondi, sentindo minha voz falhar pela primeira vez. Eu não deveria ter que implorar para ser vista, para ser respeitada. Famílias deveriam se interessar genuinamente pela vida uma das outras. Não apenas fingir interesse enquanto esperam sua vez de contar suas próprias vitórias. Meu tio Roberto, que tinha ficado quieto até então observando tudo de um canto do quintal, limpou a garganta. Daniela tem razão. Eu mesmo nunca perguntei direito sobre a vida dela. Sempre presumimos coisas, mas nunca nos interessamos de verdade. Exatamente. Concordei, olhando para cada um dos rostos ao meu redor. Vocês presumiram que porque eu era quieta, porque não ficava me gabando, porque não chegava aqui ostentando, eu não tinha nada de importante acontecendo na minha vida. Presumiram que eu era menos porque eu não fazia questão de provar que era mais. Meu tio Reinaldo finalmente voltou a falar, e sua voz estava estranhamente fraca. Todas aquelas vezes que eu disse que meu filho era melhor que você acreditava nisso. Completei a frase por ele.
E me fez acreditar também, por muito tempo. Até eu perceber que a opinião de vocês não definia meu valor. Que eu não precisava da aprovação desta família para saber que eu tinha conseguido algo extraordinário. O churrasco estava esquecido. A carne queimando na grelha e ninguém se importando. As crianças que brincavam na piscina tinham parado para observar os adultos, sentindo que algo importante estava acontecendo mesmo sem entender completamente o que. Minha prima Luciana se levantou e caminhou até mim. Ela tinha 25 anos. Trabalhava como professora de ensino fundamental e sempre foi uma das poucas pessoas da família que me tratava com genuíno carinho. Dani, eu sinto muito, ela disse, e pude ver lágrimas genuínas em seus olhos. Eu também fui culpada. Eu ouvia as comparações, ouvia as piadas, e nunca disse nada. Nunca te defendi. Eu admiro você tanto agora, mas envergonho de ter sido tão cega. Segurei a mão dela, sentindo minha própria armadura começar a rachar. Lu, você sempre foi gentil comigo. Não carregue essa culpa. Você não era responsável por me defender dos adultos da família. Mas eu podia ter perguntado, podia ter me interessado mais. A gente morava tão perto. Eu podia ter te visitado, ter sido uma amiga de verdade. Ainda pode ser, falei suavemente. Se for genuíno. Meu tio Reinaldo havia se sentado em uma das cadeiras de plástico, a cabeça entre as mãos. Quando ele ergueu o rosto, vi algo que nunca tinha visto antes. Vergonha genuína. Daniela. Eu fui um idiota. Um idiota arrogante e cego. Eu construí uma imagem do Rodrigo na minha cabeça e precisava que todo mundo validasse essa imagem. E para fazer meu filho parecer maior, eu te fiz parecer menor. Sim, fez. Concordei, sem suavizar a verdade. Eu não tenho desculpa. Não vou dizer que foi sem querer, que eu não percebi. Eu percebi. Eu só não me importei porque estava tão focado em provar que meu filho era especial que não me importei em destruir minha sobrinha no processo. O fato dele reconhecer isso abertamente, na frente de toda a família, era algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Mas não apagava anos de humilhação, anos de me sentir inferior, anos de duvidar de mim mesma. Rodrigo ainda estava em pé, parado como uma estátua, o rosto pálido e os olhos fixos no chão. Finalmente, ele ergueu a cabeça e me olhou diretamente. Eu sempre soube que você era inteligente, desde que éramos crianças. Você tirava notas melhores que eu, aprendia coisas mais rápido, tinha ideias mais criativas, e eu sempre tive medo disso. Medo? Perguntei genuinamente surpresa. Medo de que meus pais percebessem que você era melhor que eu. Então eu deixei que eles te diminuíssem. Pior, eu participei. Eu ria das piadas, eu concordava com as comparações. Porque enquanto você fosse o ponto de referência baixo, eu parecia alto. Havia uma honestidade brutal naquelas palavras que me desanimou completamente. Eu esperava negação, esperava defesas, esperava justificativas. Não esperava aquela confissão crua. Você me invejava? Perguntei, tentando processar aquela informação. Sempre. E odeio admitir isso, mas é verdade. Você conseguiu tudo sozinha. Eu tive tudo entregue. Você estudou feito uma condenada e passou em um concurso impossível. Eu fui contratado pelo meu pai. Você mora sozinha e se sustenta completamente. Eu tenho 33 anos e ainda moro com meus pais porque é conveniente e confortável. Minha tia Sônia soluçou, as mãos cobrindo o rosto. Meu tio Reinaldo colocou o braço ao redor dela, ele mesmo parecendo à beira das lágrimas. Não sei o que dizer. Admiti, sentindo-me estranhamente vazia. Eu tinha imaginado esse momento tantas vezes. O momento em que minha família finalmente reconheceria meu valor. Mas agora que estava acontecendo, não sentia a satisfação triunfante que esperava. Apenas sentia cansaço. Você não precisa dizer nada. Meu tio Reinaldo falou, sua voz grossa de emoção. Você não nos deve nada. Nós é que devemos a você um pedido de desculpas que nunca vai ser suficiente. 4 anos, Daniela. 4 anos você foi procuradora do Estado e a gente não sabia porque a gente era arrogante demais, cego demais para perguntar. E antes disso? Perguntei, permitindo que um pouco da mágoa transparecesse. Antes de eu ser procuradora,
quando eu era apenas uma estudante de direito trabalhando em 3 empregos para pagar a faculdade? Quando eu acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até a universidade? Quando eu passava finais de semana inteiros na biblioteca em vez de estar aqui nesses churrascos? Vocês se importaram então? O silêncio foi minha resposta. Não se importaram porque eu não era bem-sucedida ainda. Porque sucesso para vocês é medido em dinheiro e status, não em esforço e caráter. Eu era invisível porque eu ainda estava construindo, ainda estava lutando, ainda estava no processo. E processos não são glamourosos, não dão boas histórias para contar nos churrascos. Meu tio Roberto se aproximou. Ele era o irmão mais novo do meu tio Reinaldo. Sempre foi mais ponderado. Você tem razão em cada palavra, Daniela. E não há nada que a gente possa dizer ou fazer que apague os anos de desrespeito. Mas podemos fazer diferente daqui para frente, se você nos der essa chance. Olhei ao redor do quintal para aquelas pessoas que eram minha família. Imperfeitos, falhos, humanos. Parte de mim queria pegar minhas coisas e sair, cortar contato, provar que eu não precisava deles. Mas outra parte, a parte que ainda lembrava dos churrascos da infância, das tardes de domingo brincando com os primos, da sensação de pertencer a algo maior que eu mesma, essa parte queria acreditar que mudança era possível. Eu não sei se consigo confiar novamente. Falei honestamente. Não sei se consigo voltar aqui e não sentir aquele peso de estar sendo julgada, de ter que provar meu valor constantemente. Vocês quebraram algo em mim que vai levar muito tempo para consertar, se é que pode ser consertado. Nós vamos fazer por merecer, minha tia Sônia disse, enxugando as lágrimas. Não importa quanto tempo leve. Vamos perguntar sobre sua vida de verdade. Vamos nos interessar genuinamente. Vamos celebrar suas conquistas do jeito que sempre deveríamos ter feito. E eu vou parar de me esconder atrás do nome do meu pai no trabalho. Rodrigo acrescentou, sua voz firme pela primeira vez. Vou prestar concurso público. Vou provar para mim mesmo que consigo algo por mérito próprio, não por nepotismo. Olhei para meu primo com surpresa. Aquela era uma declaração inesperada. E pelo jeito que meu tio Reinaldo virou a cabeça bruscamente para encará-lo, também foi uma surpresa para o pai. Filho, você não precisa... Preciso sim, pai. Rodrigo o interrompeu. Preciso porque senão vou passar o resto da vida me perguntando se sou realmente bom no que faço ou se é só porque sou seu filho. Daniela me fez perceber isso hoje. Ela me fez perceber que conforto não é a mesma coisa que conquista. Senti meu celular vibrar no bolso. Era uma mensagem do meu colega de trabalho sobre o processo que precisaríamos revisar na segunda-feira. Olhei para a tela e depois para minha família. Todas aquelas pessoas me encarando com uma mistura de vergonha, respeito e esperança. Eu preciso ir, falei. E vi a decepção passar pelos rostos. Tenho que preparar documentos para segunda-feira. O governador e o desembargador estão contando comigo. E eu não decepciono pessoas que confiam no meu trabalho. Comecei a caminhar em direção ao portão. Mas meu tio Reinaldo chamou. Daniela, espera. Parei e virei, esperando. Você vai voltar? No próximo churrasco? Pensei por um longo momento, pesando tudo o que havia acontecido. Todas as palavras ditas e não ditas. Talvez. Mas se eu voltar, será em meus próprios termos. Não vou mais esconder quem sou para fazer vocês se sentirem confortáveis. Não vou mais diminuir minhas conquistas para não ofuscar as de Rodrigo. E não vou mais tolerar comparações ou desrespeito. Se conseguirem lidar com isso, então sim, eu volto. Meu tio acenou, os ombros caídos. É mais do que merecemos. Obrigado por considerar. Caminhei até meu carro e antes de entrar, olhei para trás uma última vez. Minha família estava reunida no quintal, conversando em voz baixa, processando tudo o que havia acabado de acontecer. Vi minha tia Sônia abraçar o Rodrigo. Vi meu tio Reinaldo sentar novamente com o rosto nas mãos. Vi minha prima Luciana me acenar timidamente. Entrei no carro e liguei o motor. No caminho de volta para Campinas, refleti sobre tudo. Durante anos eu carreguei o peso da invisibilidade, da comparação constante, do sentimento de nunca ser suficiente. Hoje, aquele peso tinha sido tirado.
Não porque eu provei meu valor para eles, mas porque finalmente tinha provado para mim mesma que o valor deles sobre mim nunca tinha importado de verdade. Eu era procuradora do Estado de São Paulo. Eu representava milhões de pessoas em ações judiciais. Eu tinha construído uma carreira brilhante com minhas próprias mãos, sem ajuda, sem facilitações, sem o nome de ninguém abrindo portas para mim. Eu tinha feito isso sozinha. E isso era meu, completamente meu. Segunda-feira de manhã, às 7h45, estacionei meu carro no edifício do Tribunal de Justiça de São Paulo. Subi até o 12º andar, onde aconteceria a reunião com o governador. Usei meu terno azul marinho mais formal, minha pasta de couro com os documentos perfeitamente organizados e aquela confiança que vem de saber exatamente quem você é e qual seu lugar no mundo. O desembargador Paulo Mendonça me cumprimentou na porta da sala de reuniões. Doutora Daniela, que bom vê-la. O governador está ansioso para ouvir sua análise sobre a ação. Estou preparada, senhor, respondi. E era verdade. Dentro da sala, apresentei minha tese jurídica durante 45 minutos. Argumentei sobre separação de poderes, sobre limites constitucionais, sobre precedentes do Supremo Tribunal Federal. O governador fez perguntas difíceis e eu respondi todas com precisão e clareza. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e disse: "Excelente trabalho, doutora. O Estado está em boas mãos." Naquela noite, já em casa, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas algo me fez apertar o botão verde. "Dani, é o Rodrigo." Silêncio. "Eu sei que você não me deve nada, mas eu queria te dizer que passei a tarde pesquisando sobre concursos públicos. Vou começar a estudar para a Receita Federal. Vai levar tempo, vai ser difícil, mas eu preciso fazer isso." "Por quê?" Perguntei genuinamente curiosa. "Porque você me mostrou que o conforto é uma prisão dourada. E eu não quero mais viver preso." Conversamos por 20 minutos. Pela primeira vez na vida, meu primo me fez perguntas reais sobre minha carreira, sobre os desafios, sobre como eu tinha conseguido conciliar trabalho e estudo. Não havia competição na voz dele, nem inveja disfarçada. Apenas curiosidade genuína e um respeito que nunca tinha existido antes. Quando desliguei, olhei pela janela do meu apartamento para as luzes de Campinas. Eu tinha 28 anos, uma carreira sólida, e finalmente, depois de tanto tempo, tinha algo que o dinheiro não comprava e os concursos não davam: paz comigo mesma. Meu nome é Daniela Almeida. Sou procuradora do Estado de São Paulo. E aprendi que você não precisa gritar suas conquistas para que elas sejam reais. Você não precisa da validação alheia para ter valor. E você definitivamente não precisa diminuir sua luz para que outros se sintam confortáveis com a própria escuridão. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma ligação no viva voz para revelar quem você sempre foi. O resto é apenas ruído.